Fala galera, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, onde iremos tratar do assunto sobre o princípio 80-20, leis para o sucesso, ou também você pode conhecer esse princípio 80-20 como a lei de Pareto. E o que danado é isso? Princípio 80-20, lei de Pareto? Valfredo Pareto foi um sociólogo e economista na Itália. E durante alguns estudos ele percebeu um fato curioso, que 80% da renda de uma nação estava nas mãos de apenas 20% da população. E foi daí que nasceu o princípio 80-20, ou também conhecido como princípio de Pareto. E o que é que isso vai modificar na minha vida? O princípio de Pareto ele pode ser introduzido em qualquer área da sua vida. Hoje iremos fazer algumas análises para que você tente fazer uma meditação e saber em que é que você pode aplicar esse princípio 80-20, que nada mais se resume no seguinte: 80% dos resultados são produzidos apenas por 20% das causas. 80-20, tá bom? Passar aqui adiante. 80% da maior parte das coisas geram apenas 20% de resultado. E 20% de esforços e ações geram, em média, 80% de resultado. Eu vou pegar aqui alguns exemplos, que é como eu falei anteriormente, é um fato bastante curioso. Se você pegar esse princípio 80-20 e aplicar na sua vida, você vai ver realmente que ele tem um grande relacionamento em todas as áreas. Vamos pegar aqui algumas curiosidades. E tudo que eu falar aqui, depois vocês podem ir no YouTube e colocar lá princípio 80-20 ou lei de Pareto. Vários autores já pegaram esse princípio e fizeram grandes livros, e também coaches fazendo treinamento de desenvolvimento pessoal e principalmente para gerenciamento de empresas. Por exemplo, vocês sabiam, vamos pegar aqui algumas coisas sobre a lei de Pareto, que 80% dos crimes são cometidos apenas por 20% dos criminosos? Vocês sabiam também que 80% dos acidentes de trânsito são causados por 20% dos motoristas? Vocês sabiam que 20% dos produtos que são vendidos no comércio representam 80% das vendas? 20% dos empregados também são responsáveis por 80% dos resultados. 80% da poluição tem origem em 20% de fábricas. 20% dos alunos têm as notas 80% mais altas. Então, você pode correlacionar em várias áreas da sua vida que iremos abordar um pouco agora mais à frente. Mas como assim, Max? Como é que eu posso aplicar o princípio de Pareto na minha vida? Vamos fazer uma correlação. Primeiro, dos negócios. Se você tem um negócio, todo negócio ele tem que ser enxuto. Você tem que, por exemplo, ver catalogar na verdade, os produtos que são mais vendidos, quais são os serviços que são mais buscados dentro do seu negócio e aplicar esse princípio 80-20, porque 20% daqueles poucos produtos normalmente são os que trazem 80% de receita. Se você tem também um negócio, ou empresa ou indústria, você pode enxugar os funcionários. Normalmente 20% dos funcionários dão conta de 80% das atividades, certo? E também a parte de finanças e gastos. Normalmente 80% dos gastos que você tem dentro de uma empresa vem de 20% de coisas desnecessárias, ok? E por aí, eu acho que você já começa a entender um pouco mais sobre esse princípio de Pareto, onde você pode aplicar em tudo na sua vida. Mais à frente também, em uma próxima aula, irei aplicar uma aula sobre Fibonacci. Não se apressem, porque ele é mais relacionado a investimentos, que é também um princípio curioso. São números que estão correlacionados a tudo na nossa vida, que na verdade é conhecido como o DNA de Deus. Ele está correlacionado em tudo na nossa vida, são os níveis de Fibonacci, para uma próxima aula. E como eu posso aplicar o princípio de Pareto nas finanças? Observe, pelo menos na minha vida, quando eu apliquei o princípio de Pareto, eu cheguei à seguinte conclusão: que 80% dos meus gastos vinham de 20% de coisas desnecessárias
que eu tinha e o que eu consumia. Por exemplo, assinaturas de revistas, que praticamente eu li uma matéria ou duas, assinaturas de cursos digitais, alguns eu não chegava nem a assistir, compra desnecessária de alguns produtos mensal, tinha uma alta velocidade de internet no meu pacote, onde eu nem utilizava aquilo tudo. Então cheguei à conclusão que 20% de algumas coisas que eu poderia cortar da minha vida iria me dar 80% de resultado em descontos no meu padrão de vida. Também serve para poupar dinheiro. Se você, desde o momento que você começou a se relacionar com dinheiro, que você começou a pegar em dinheiro, não importa o valor, seja R$1 a 100, 200, 300 reais, se você tivesse pego 20% daquele valor poupado ou aplicado, possivelmente hoje você já seria milionário. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma correlação sobre isso com juros compostos para que você possa ir abrindo a mente para as nossas próximas aulas sobre investimentos. E normalmente 80% do dinheiro que você gasta na sua vida lhe traz 20% de felicidade. Aplique o princípio de Pareto na sua vida, pega um papel e faz uma catalogação desse princípio 80-20, que ele funciona como se fosse uma balança para lhe dar equilíbrio, ok? Nos relacionamentos também, você pode utilizar esse princípio 80-20. Vamos supor que você tem uma namorada e às vezes você passa 3, 4, 5 horas com aquela namorado, enfim. E às vezes a pessoa lhe cobra que você não tem tempo para ela, que você não gosta dela, que você não se relaciona com ela, vamos dizer assim. Por quê? Às vezes você passa 20% do tempo com aquela pessoa, mas ali você está conversando, está se relacionando, está se distraindo, e esses 20% equivalem a 80%, ok? Porque a pessoa se sente feliz e realizada. Agora, ao contrário, como eu falei, às vezes você passa muito tempo com a namorada e tudo, e às vezes ela fala que você não tem tempo para ela, que não está bom o relacionamento. Por quê? Esses 80%, que é muito tempo que você passa com ela, às vezes você está no celular, está assistindo um filme, um vídeo, e não dá a devida atenção para a pessoa. Então, é o princípio 80-20. Outra coisa, às vezes vamos supor que você não more com os pais, e quando você vai para a casa dos seus pais, você passa 80% do tempo deitado, assistindo TV, ou não se relacionando com eles. Então, isso aí ocasiona em 20% de relacionamento. Se você fizesse totalmente ao contrário, aproveitasse um curto espaço de tempo, mas que fizesse 20% bem feito, talvez geraria esses 80% de resultados. Enfim, dá para aplicar em tudo o princípio de Pareto, inclusive nos investimentos, que serão os nossos próximos módulos. Já irei abordar um pouco sobre isso, tá? Como já foi falado também na última aula. Então, o que eu disse, se você tivesse pego durante toda a sua vida 20% de tudo que você já ganhou, se você ganhou um real, você ia tirar 20 centavos e ia guardar em um canto. Se você ganhou 100 reais, você ia tirar 20 reais e iria guardar em um canto. Possivelmente, no decorrer aí de algumas décadas, você automaticamente iria ter um patamar de vida bem avançado. Mas normalmente as pessoas fazem ao contrário, né? Elas gastam os 80% e não investem os 20%. E às vezes até gastam mais do que isso. Então sempre uso esse princípio 80-20. Depois que eu tive esse conhecimento, hoje eu faço ao contrário. Em vez de investir ou guardar 20% da minha renda, eu guardo ou invisto 80% da minha renda. Tá? Eu fiz totalmente ao contrário. E os outros 20% eu fico para minhas despesas pessoais. E prioridades, pessoal. Tudo na sua vida você consegue se você quiser. É uma questão de prioridade. Às vezes, alguns dos nossos professores falam até nas aulas, quando você queria um celular, você não insistiu tanto, você pensou tanto, que a sua mente fez uma maneira de trazer aquele objeto para você. Então, as prioridades você vai implantar dentro do princípio 80-20. Pega um papel e faça uma lista das 10 coisas que você mais quer realizar. 10 coisas que você mais quer conquistar na sua vida. Depois de catalogar essas 10 coisas principais, que são urgentes, seja lá arrumar um emprego,
poupar dinheiro, comprar um carro, morar fora, enfim, faz 10 itens e separa apenas 2, que são os mais importantes. Esqueça os outros 8. Enquanto você não conquistar e não realizar os 2 primeiros, que são os 20%, você esquece os outros 8. E depois que você conquistar esses 2 primeiros, pode saber que os outros 8 que sobraram irão mudar de realidade e irão tomar outra forma. Sempre você tem que andar a passos curtos, pisando em ovos, com esse princípio, porque a maioria das pessoas querem conquistar tudo de uma vez e acabam não conquistando nada. Ficam como o pato, né? O pato nem sabe nadar, nem sabe voar e nem sabe andar direito. Então a gente, quando quer fazer muita coisa, fica dessa mesma maneira, né? Acaba querendo agarrar o mundo com as mãos e acaba não fazendo nada. Prioridade. Use o princípio 80-20 como prioridade na sua vida. E principalmente você usa esse princípio para o gerenciamento de tempo, tá? Normalmente, 80% do nosso tempo a gente despende aí de coisas que trazem pouco resultado ou resultado nenhum. Por exemplo, faz aí, cataloga quanto tempo você passa em rede social. Analisa aí. Você passa em média 80% do seu tempo em rede social, que se trouxer para você é 20% de benefício. Claro que vai trazer algum benefício, alguma informação, conhecimento. E normalmente 20% de alguma coisa que você faz extra, seja ler um texto, assistir um vídeo educativo, tentar algum tipo de trabalho, isso aí vai te render 80% de resultado. E no emprego também, isso também funciona da mesma forma. Normalmente você tem um emprego que 20% do que você faz te gera os 80% de resultado. E às vezes você vai para alguma coisa extra ou algum outro emprego que você tem que trabalhar mais, onde você passa 80% do tempo lá trabalhando, que te gera 20% do resultado. E aí entra de novo a questão das prioridades. Tudo é uma caminhada, ok, pessoal? Voltando para a área aí de investimentos e de finanças do princípio 80-20, eu peguei aí essa foto de Albert Einstein, não sei bem se a frase é dessa maneira, mas ele fala que os juros compostos é o segredo do universo. Então, ó, juro composto é a 8ª maravilha do mundo. Quem entende, ganha. Quem não entende, paga. Por que eu separei essa frase? Voltando novamente, se desde o início de sua jornada você tivesse pego pequenos 20% de tudo que você ganha, caiu o dinheiro na sua mão, separasse 20%, os juros compostos iriam trabalhar a favor de vocês para construir sua fortuna. Então, quem entende, ganha. Acumula capital, acumula bens e riqueza. E quem não entende, paga. São normalmente as pessoas que compram produtos financiados, produtos à prestação. E isso aí você está usando o poder dos juros compostos contra você, tá ok? E o que é juros compostos? Eu vou pegar aqui rapidinho uma página da internet para que vocês entendam o que eu quero explicar para vocês, ok? Vou colocar aqui a minha página de internet e vou colocar calculadora de juros compostos. Aqui vocês podem depois brincar e podem fazer alguns cálculos também. Gosto bastante desse site aqui, calculadora online, carteira rica. Então vamos lá, gente. Vamos fazer aqui um cálculo de burro, como diz a história, para você ver que realmente o que eu estou falando faz sentido. Vamos supor aí que no início da sua jornada você começasse sua vida aí para investimentos com um capital de R$500, que é um valor bem acessível, um valor bem possível para você iniciar o seu processo de riqueza. E todos os meses você fizesse um aporte de 50. Vamos supor que você, se fosse os seus 20%, você iria pegar R$50 todos os meses e colocar na sua carteira de enriquecimento. Eu vou fazer aqui uma taxa anual de juros compostos, tá? Alguma taxa que seja bem acessível, nada exorbitante. Normalmente, o que eu consigo para alguns clientes meus, que eu sou gestor de finanças de algumas pessoas, eu consigo uma média de 3% ao mês no mínimo. Então, 36% ao ano. Vou colocar 30%, que tem sempre uma margem de erro.
E vamos lá, vamos pensar a longo prazo, vamos colocar aqui no decorrer de 20 anos. Então veja bem, pessoal, iniciando com R$500, mês após mês você pegando R$50 e colocando em um bom investimento que ia te render uma média de 2,21% ao mês, isso aqui é uma média muito boa de ganho. No decorrer de 20 anos, você já teria aproximadamente R$500 mil, mais de R$500 mil. Onde as suas aplicações, ó, você começou com 500, o montante de 50, investindo 50, 50, 50 todos os meses, em 20 anos teria investido 12.500 e os juros compostos ele iria trabalhar para você, te dando essa bagatela aí de R$500 mil. Então vejam bem que, como diz Albert Einstein, né, o poder dos juros compostos ele é fantástico, né? Quem não entende, paga, e quem entende, ganha. E quando você faz compras à prestação, quando você financia um carro, uma casa, uma moto, você está deixando aquele dinheiro que estava na mesa para os donos do comércio, ok? Isso aqui é uma introdução para a nossa próxima aula sobre investimentos e mercados, mercados futuros, mercados de criptomoedas, também vou explicar um pouco, mercados de bolsa de valores e o mercado aí menos arriscado, que é a carteira, né, como a gente pode dizer, de tesouro direto, sem emprestar dinheiro para o governo. Ferramentas para melhorar a sua produtividade pessoal. Existem algumas ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia e eu quero repassar essas mesmas ferramentas para vocês, para que vocês possam melhorar 1% a cada dia. O primeiro é um gerenciador de tempo, né? O tempo é nossa única riqueza de produtividade. Se você chegar alguém no leito da morte, como eu já havia falado em alguma outra aula, essa pessoa ela pode ter muito dinheiro, mas ela daria todo o dinheiro que ela tem por um pouco mais de tempo, para sobreviver um pouco mais. Então, temos que dar mais valor a esse tempo que a gente tem livre, utilizando o princípio 80-20, que também se aplica a esse reloginho aí que se chama relógio Pomodoro. É cientificamente provado que após 25 minutos ou 30 minutos que você está produzindo uma determinada tarefa repetidamente, você acaba tendo um déficit de produtividade. Então esse reloginho hoje tem aplicativos, tá? É um relógio de cozinha onde ele marca um tempo sincronizado de 25 minutos. E a cada 25 minutos você vai executar uma determinada tarefa. Após 25 minutos você dá uma pausa de 5 a 10 minutos. Os aplicativos já vêm programados para fazer isso tudo para vocês e é o que eu utilizo no meu dia a dia. Eu produzo 25 minutos consecutivos de uma determinada tarefa sem interrupção, eu desligo o celular, desligo a internet, faço o que tenho que fazer e após isso eu passo de 5 a 10 minutos relaxando. Aí sim eu vou para uma rede social, escuto uma música, faço algum lanche e depois volto para mais 25 minutos a 30 de produtividade. E esse relógio aí vai ajudar bastante para vocês que têm esse déficit de atenção, como eu tenho, e déficit de produção, de talvez você está querendo focar em uma coisa e você acha que é multitarefas. Pode ficar no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e ao mesmo tempo está escrevendo alguma coisa ou está executando uma tarefa. É o mesmo princípio 80-20. 20% da população mundial consegue fazer isso. 80% tem déficit de atenção e eu estou entre os 80%, por isso que eu estou passando essa grande ferramenta de produtividade para que possa ajudar vocês. Outra ferramenta que me ajuda bastante, esse aplicativo também tem o site Brain FM. Ele tem várias músicas, vamos dizer assim, na verdade é um programa de computador que cria frequências sonoras para que você se concentre e para que você produza melhor. Você coloca o fone de ouvido e lá vai ter música clássica, música eletrônica, música da natureza, todos eles numa frequência que vão alinhar o seu cérebro para uma melhor produção. Ele me ajuda bastante enquanto eu estou trabalhando. E outro aplicativo, eu já havia comentado do nosso grupo do WhatsApp, é o Resumo Cast. Hoje como aplicativo e também você pode encontrar no YouTube o Resumo Cast, que é um podcast de livros para empreendedores. Então, para você que não tem condições de comprar um livro,
ou você que não tem o hábito de ler um livro completo, você pode escutar os resumos que são debatidos por especialistas. Normalmente eu escuto bastante o Resumo Cast para lembrar os livros que eu já li, né, como é um resumo, e também para tirar a curiosidade dos livros que ainda eu quero ler. E realmente é nota 1000 esse aplicativo. Pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje. Não percam nossa próxima aula sobre investimentos e finanças. Tchau, tchau e até a próxima aula.